Oi, pessoal, tudo bom? A gente está aqui só para continuar o nosso assunto dessa semana ainda, né? Temos agora o que corresponderia à segunda aula da semana de vocês dentro da disciplina, né? Como a gente já tem na matriz de vocês. Então, só para dar continuidade ao nosso vídeo, a gente faz essa pausa, como se fosse esse segundo dia de aula durante a semana. Então, vamos continuar com o nosso assunto da nossa disciplina, né? Que a gente vem conversando sobre o assunto novo do terceiro bimestre, né? Que diz respeito ao exame obstétrico de uma fêmea enquanto ela está parindo, ou mesmo antes de parir, tá? Então, dentro do exame obstétrico da nós comentamos já sobre todas essas etapas que compõem esse exame. A gente já sabe atender uma fêmea que está em trabalho de parto ou que está prestes a parir, né, diante de todas essas informações e etapas que a gente tem que saber cumprir. Nós começamos sempre com a identificação do paciente, depois a gente segue para a anamnese, fazendo aquelas perguntas principais e extremamente importantes para um futuro diagnóstico. Em seguida, a gente parte para o exame físico geral, inspecionando o animal de longe, coletando dados aí sobre o seu comportamento, sua atitude, seu estado nutricional. Depois a gente faz o exame de perto, coletando aí dados em relação aos seus parâmetros vitais, como frequência cardíaca, frequência respiratória, TPC, coloração de mucosas, temperatura, motilidade intestinal, palpação de linfonodos. E aí, em seguida, a gente parte para o exame específico, né? Exame específico obstétrico, que consiste em duas etapas: exame externo e exame interno. Durante o exame externo, eu vou avaliar todas as estruturas relacionadas à gestação, então, abdômen, vulva, pelve, garupa, tudo o que pode me trazer de informação sobre aquele processo de parição daquela fêmea, né? E agregar ao meu futuro diagnóstico. Depois, em seguida, a gente parte para o exame interno específico, que consiste em eu avaliar internamente aquela fêmea, através da palpação digital, da palpação mesmo, manual, ou mesmo através de um exame de imagem, né, como um método indireto de inspeção, como o ultrassom ou mesmo o raio-x. O intuito do exame interno é eu avaliar a integridade daquele canal do parto, né? Então as vias fetais, as condições das membranas fetais e também as condições de viabilidade daquele feto, a partir de testes que eu realizo, né? A partir mesmo do exame de imagem, que pode me dizer em relação à rigidez, à saúde daquele feto lá dentro ainda da barriga daquela mãe. Depois que eu fiz essa abordagem, eu já consigo estabelecer e estipular um diagnóstico, ou nem que sejam os diferenciais, mas eu já vou ter em mãos. A partir disso, eu já também consigo definir um prognóstico de bom, reservado ou mal, e aí o tratamento. O tratamento consiste na intervenção. Intervenção, aquele parto, né, distóxico, a gente vai aprender a fazer na próxima semana, tá? Não é o nosso foco de agora. Nós temos as intervenções, eu acabei apresentando para vocês bem brevemente no último slide da aula anterior, sobre duas intervenções que nós costumamos fazer no dia a dia: intervenção conservativa ou intervenção cirúrgica. A intervenção conservativa ela é tratada na clínica mesmo, e a cirúrgica mediante procedimento cirúrgico, principalmente, por exemplo, a cesariana, procedimento clássico, né? E por fim, falamos também da importância do exame pós-parto. Depois daquela fêmea ter parido, eu preciso parar um pouquinho, examinar se deu tudo certo, se correu tudo bem, se não teve lacerações, se não teve nenhum fragmento que pode ter ficado retido, se aquele neonato está bem, se ela teve lesões, se ela está sistemicamente bem também. Então, esse exame pós-parto também vai falar sobre a manutenção daquela saúde desses dois indivíduos, tanto da mãe quanto do feto. Agora, tendo todo esse conhecimento, a gente agora vai tacar essas informações a fim da gente saber quais são os diagnósticos possíveis que a gente pode ter nessas distocias que vão poder ser descobertos a partir desse exame, que é o intuito do exame. O intuito dele é diagnosticar os problemas e, a partir dos problemas, né, aplicar uma intervenção. A intervenção ao parto, ela geralmente está ligada
a partos prematuros, né, a abortamentos e a processos de gestações prolongadas. O que eu preciso, eu necessito, é saber diferenciar uma situação da outra, até porque a abordagem vai ser diferente. Essa diferenciação entre, será que isso é um parto prematuro? Será que isso é um abortamento? Será que isso é uma gestação prolongada? Eu preciso coletar dados a partir do meu exame para definir essa informação, né, para uma posterior intervenção àquele parto. Intervenção conservativa, intervenção cirúrgica, tudo vai depender do seu exame obstétrico. Todo esse conhecimento sobre como aplicar o exame vocês já tiveram, né? E todo esse conhecimento prévio sobre o que é normal para cada uma das espécies em relação ao parto, o que pode interferir de fator em relação ao tempo de gestação de cada espécie, vocês já sabem. A conformação anatômica, né, a morfologia daquela pelve, daquele canal de parto, vocês também já têm noção, já sabem disso. A fisiologia, anatomia, conformação placentária é extremamente importante para a gente aplicar agora, nesse momento em que a gente está chegando ao final do parto dessa fêmea, que agora ela vem me apresentar algum problema. Esse conhecimento das normalidades de todos esses assuntos que vocês estão vendo aí já foi falado com vocês nas outras aulas. Tá? Então, esse conhecimento prévio vai ser extremamente importante, vai servir como base para que a partir de agora a gente aplique a melhor intervenção possível. Então, quando é que a gente vai intervir diante de uma situação, né, de parição? A gente precisa sempre pontuar a situação. Nem sempre isso daí é necessário, nem sempre a intervenção vai ser necessária, né? A partir do momento que eu defino, que eu tenho esse conhecimento sobre quando intervir, eu consigo aplicar a melhor forma, né? Evitar com que haja, né, uma situação desconfortável, algum trauma, e também até mesmo ocasionar no não aceite por aquela mãe daquele indivíduo que acaba de nascer. Então, eu só vou intervir realmente quando precisar. E a gente precisa saber isso a partir de agora, tá? O nosso exame é quem vai determinar essas informações. Qual é a melhor forma de intervir? Eu vou ter que intervir, eu não vou ter que intervir? É tudo diante disso que a gente já fez aí. Então, todo esse nosso exame, né? A anamnese, extremamente importante para definir a data de parto, se esse parto está acontecendo no momento certo ou se não está acontecendo no momento certo. A anamnese é importante para eu definir qual é o tempo que essa fêmea está em trabalho de parto, né? Então, essas perguntas é que vão me esclarecer algumas informações. O exame do animal que a gente vai ter que fazer, tanto geral quanto específico, e a coleta da data de cobertura é uma informação muito importante quando a gente está atendendo o animal em trabalho de parto a fim de definir se aquilo realmente é um parto prematuro ou se aquele parto é um parto em tempo normal, ou se ela está em processo de abortamento. Então, essa data de cobertura é um fator importante. E eu reconhecer os sinais do parto também vai me ajudar a ver a necessidade de intervenção. A resposta para essa pergunta sobre quando intervir, ela está aí. Ó. Então, quando é que a gente vai intervir? As indicações para intervenção num parto distóxico vai ser quando eu observar que aquele parto não está progredindo, eu estou vendo que aquela fêmea está contraindo, está fazendo força, está desconfortável, ela passou daquele tempo da fase 1 ou da fase 2 e aquele parto não está progredindo. Essa não progressão é indicativo de que eu vou ter que intervir de alguma forma. Quando eu constatar a presença de fetos mal posicionados, também vai ter essa indicação de intervenção. É óbvio, não posso deixar ele mal posicionado, com uma cabeça flexionada, né, alterado o seu posicionamento, porque senão ele não vai sair, isso vai ter que ser corrigido. Casos de torção de útero, é extremamente importante, necessário e emergente que nós façamos uma intervenção. Quando eu constatar a presença de secreções fétidas, indicando que possa ter uma contaminação bacteriana ou que aquele feto possa estar se deteriorando no interior do útero daquela mãe. Casos de atonia de útero são casos relacionados à parada da movimentação uterina.
quando aquele útero para de se movimentar por algum motivo, eu vou ter que estimular aquela movimentação. Ele não pode ficar parado. O momento do parto é o momento em que se exige estímulos de contração para que ocorra a saída do feto. Senão, caso contrário, não vai acontecer, ela vai entrar em trabalho de parto distóxico. Quando aquela fêmea se apresenta com uma dilatação insuficiente de vulva, de vagina, de canal cervical ou de canal do parto de forma geral, essa dilatação insuficiente pode ser por algo que esteja obstruindo ou ao mesmo tempo pode ser porque ela não dilatou realmente o suficiente. Então, para eu diferenciar uma coisa da outra, o meu exame é quem vai me dizer. O tamanho do feto, vocês aprenderam na aula anterior que o tamanho fetal ele pode ser tanto relativo quanto absoluto. Em ambas as situações, é necessário a gente reconhecer pelo menos que aquele feto é grande. Não preciso, talvez, nem definir que seja, né, tamanho relativo ou tamanho absoluto, mas eu reconhecer que aquele feto está muito grande para passar pelo canal do parto daquela mãe já é um ótimo diagnóstico para uma intervenção, a qual sempre vai ser a cirúrgica. Não tem como passar por ali, eu vou ter que tirar por outro canto, que seja através de uma cesariana, provavelmente, tá? Casos em que a mãe ou o feto estejam muito débeis, debilitados, então eu vou ter que pontuar essa situação, se possível até mesmo estabilizar a mãe para submetê-la a um procedimento cirúrgico, né? Submeter fêmeas a procedimento cirúrgico sem elas estarem estáveis correr um risco sério de perdê-la durante o transoperatório. Então até isso a gente tem que considerar a partir do nosso exame. Fêmeas que se encontram em distúrbios metabólicos, como é o caso da toxemia da prenhez, isso é uma situação que requer uma intervenção. A hipocalcemia, a eclâmpsia requer intervenções também e diz respeito ao evento do parto. O tempo de eliminação dos fetos também conta como um fator que necessita, né, caso isso ultrapasse o tempo ideal, que seria a fase 2, né, se isso ultrapassar do tempo ideal para aquela espécie, também provavelmente vai ser indicativo a necessidade de uma intervenção ao parto. Essa intervenção ao parto podendo ser tanto conservativa quanto cirúrgica. Diante de todos esses casos aí, de todas essas situações que vai ser indicada a intervenção, eu vou ter um quadro denominado aí de distocia. Então, independente da situação, caso essa situação fuja do controle, fuja do natural, o parto complicado ele é denominado como sendo uma distocia. É um parto complicado, é um parto que ocasiona em um tempo prolongado daquele evento ali e que vai haver a necessidade de uma intervenção. Nem que seja uma intervenção pequena, mas vai ter essa necessidade. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre esses quadros complicados de parição. Né? Por que eles acontecem, como que eles acontecem, quais são as causas, para num segundo momento a gente compreender qual é a melhor intervenção para aquilo que está acontecendo naquela fêmea. Então eu vou apresentar para vocês a partir de agora o que pode acontecer durante o meu exame obstétrico e depois como intervir nesses acontecimentos, tá?